a onda do politicamente incorreto acabou alavancando a sua carreira? Por exemplo, se você estivesse nos anos 80, onde o patrulhamento era praticamente inexistente, né? Você acha que teria o mesmo destaque de hoje em dia? Eu acredito que sim, porque o destaque que eu tive por causa do politicamente correto, que a imprensa me deu por causa do politicamente correto, sempre foi negativo. Não para exaltar a sua reputação, porque o politicamente correto, ele inexistia nessa esfera que a gente vive hoje, nos anos 80 e até metade dos anos 90. O esgoto vazou para a casa das pessoas normais no meio dos anos 90 pra frente. Já tá tão no senso comum o termo politicamente correto, que as pessoas confundem politicamente correto com etiqueta, com não cometer gafes, com não falar coisas que podem magoar as outras, e politicamente correto não é isso. Vamos dissecar a palavra, tem a ver com politicamente e com correto. Pode parecer óbvio, mas as pessoas não fazem mais essa associação. Então veja bem, o politicamente correto não é contra a ofensa, ele é contra a ofensa aos dogmas daquela ideologia, porque pelo contrário, o politicamente correto diz que você tem que ofender as pessoas que eles querem que você ofenda. Então, às vezes se confunde muito com moralismo. É diferente, por exemplo, quando eu fiz uma piada com enfermeiras do Brasil e as enfermeiras se ofenderam e foram me encher o saco no Facebook. Veja bem, ali eu não profanei o politicamente correto, mas aconteceu uma coisa normal. Um humorista fez uma piada e um grupo foi lá encher o saco. Politicamente correto é uma outra coisa. É o que tenta dominar o que se fala, o que se pensa e até do que se pode rir ou do que não se pode rir. É o status quo atual. Vamos lá. O que os patrulheiros do politicamente correto faz, que são hoje os maiores censores que existem, são os que de fato querem controlar o que você diz, o que você fala, o que você pensa e até o que você ri. Veja bem, não é contra ofensa, mas quem você pode ofender ou não. Então, tô aqui agora dando a entrevista, olhando aqui pra minha esquerda, tem uma pilha de processo, não estou mentindo. Logo pra esquerda, pô? É que meu computador fica encostado na parede, a minha direita está a janela. Subconsciente agindo aí. É que a minha direita fica a janela. Cara, nessa pilha de processo, por exemplo, eu tenho aqui um processo de uma pastora de Manaus que disse que morreu, foi pro inferno e que só tinha gay no inferno. Eu ridicularizei essa frase dela e transformei esta pastora em uma piada. Na verdade, em 3 piadas, quando eu tava na Band ainda, em TV aberta. Eu ridicularizei essa declaração dela, falei que é completamente ridículo alguém falar que só porque você é gay você foi pro inferno, e ainda mais ridículo falar que você morreu, foi pra lá e voltou. Veja bem, ela tá me processando em milhões de reais, tá? Ela foi na imprensa em Manaus, ela quis muito aparecer na imprensa por causa desse processo que ela me deu. Então vamos lá. As pessoas às vezes também confundem polêmicas em jornais como se os jornalistas só fizessem isso para ter clique. E não é. Vamos lá. Esse processo tem alguns elementos que dariam muitos cliques e que poderiam ser uma excelente manchete. Você tem uma pastora com o tal do discurso da homofobia. Você tem um humorista conhecido, vamos dizer que o pessoal diz, ai, polêmico, fazendo a tal piada polêmica com uma pastora. Você tem gays envolvidos no assunto. Minorias, né? Tem a minoria, você tem tudo. E tem a pastora que pegou um megafone e tentou implorar pra darem atenção pra ela. Você não tem uma manchete sequer que uma pastora está me processando porque eu fiz piada por causa dela ter falado isso pra gay. Por quê? Porque ali eu não fui politicamente incorreto. É ruim pros patrulheiros sair uma manchete que tem uma pastora me processando porque eu fiz uma piada dela ter falado que gay morre e vai pro inferno. Porque isso não casa com a imagem que tentam criar a seu respeito quando te identificam como inimigo. É a régua que te medem. Esse processo não virou notícia porque ele tá fora da régua que tentam me medir, entendeu? Sim.